Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu venho aqui nessa plataforma do YouTube falar sobre a verdade. Cristo é a verdade. Fui um ex-pastor da Igreja Universal, como no vídeo anterior, eu pude mostrar o documento da minha saída, porque muitas pessoas dizem, todo mundo quer dizer que foi ex-pastor da Igreja Universal. Eu venho aqui não para revelar nudez da igreja, falar sobre coisas que venham causar impactos de denúncias, mas fazer você ter um entendimento, por que dessas coisas acontecerem. As pessoas que fazem a denúncia fazem por uma certa revolta, porque veem injustiças sendo praticadas, porque veem hipocrisia serem expressadas, mas isso é mister que aconteça. Cristo disse, é mister que vem os escândalos, mas também disse, ai daquele por quem vem. Como disse nos vídeos anteriores, se ai daqueles por quem vem, não sei se é quem fala ou quem faz o escândalo, Deus o sabe. Só não quero me intrometer nesses assuntos de revelar escândalos, E é Deus quem julgará essas coisas, Mas eu sei que o Deus vivo, ele se fundamenta na justiça. O Salmo 89:14 diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Então, essas pessoas revelam essas coisas e acabam, no fundo, prejudicando muitos, porque o escândalo, ele destrói a fé. Muitas pessoas podem ter certeza que já estavam para cair, para pecar, porque o pecado estava acendendo-se em seus corações, dominando suas mentes, e aí ouve e vê uma revelação bombástica, a fé vai por água abaixo, e a pessoa então peca, e acaba se desviando, muitos não voltam mais, e aí o escândalo revelado trouxe benefício ou prejuízo? Que revelar que há erros, revele usando a palavra de Deus, mostrando que a pessoa não deve se ater àqueles que cometem pecados, que cometem coisas escandalosas. Também procure dar o entendimento de que há uma guerra espiritual da luz com as trevas, e as trevas então não vão ficar de braços cruzados. Elas querem o espaço, o domínio, Então, é por isso que muitos caem, muitos pecam. Por isso também Jesus ensinou que para isso não ocorrer tinha que fazer o quê? Vigiar e orar sem cessar. Ele disse isso aos apóstolos no Getsemane, afirmando que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Você vê que Jesus tinha 12 apóstolos, um deles era o quê? Ladrão, que era Judas Iscariotes, que de tanto ladrão que era, não satisfeito, vendeu por 30 moedas de prata, e traiu o Senhor Jesus com um beijo. Então, se com Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele teve um apóstolo entre os 12 que foi ladrão, imagine. Então temos que ter um entendimento e escolher orar uns pelos outros para que venha tudo se consertar. Por que não escolhem orar uns pelos outros? Ficam tendo briga pessoal, então o negócio dividido não subsiste,
Você vê que o Satanás, com seus espíritos, com seus demônios, eles são unidos para que o seu reino das trevas venha subsistir, venha permanecer. E está existindo um reino de instituições, de pregações, que está se dividindo pelos escândalos, né? E ainda que subsista-se como instituição religiosa, mas não estão subsistindo como uma reunião de pessoas que venham ser espirituais, mas carnais, né? Mas Deus está agindo, porque existem muitos bispos, pastores espirituais que não se deixam levar e, sendo como são, estão levando as pessoas a um encontro com Deus, a terem condição de, pelos seus próprios pés, andarem com Deus, terem a fé, a comunhão e vencerem, né? Você vê, por exemplo, que realmente tudo está dentro de um contexto de justiça, que o Alfredo Paulo, ele sofreu uma situação terrível, não foi? Por que a esposa dele sofreu aquele impacto de ter morrido a facadas pelo filho? Porque o Alfredo Paulo, ele teve uma briga pessoal, ele falava na pessoa do Bispo Macedo. O Bispo Macedo fez o que para ele de mal? Né? Ele adulterou o Bispo Macedo, sabia que ele não tinha condições de ficar no altar, então deu a ele um lugar para trabalhar e ser sustentado com um bom sustento, diga-se de passagem, né? E ele acabou saindo. O que percebe-se é que a esposa foi um grande pivô de incentivo a tudo isso. Por isso ela sofreu dano e ele foi abalado por amar muito sua querida esposa, né? Mas tudo pertence a um juízo que é de Deus. Mas é esse o entendimento que eu tenho da situação. E os outros, eles devem sofrer algumas consequências, mas você sabe que as coisas ficam, né, escondidas, né, e a pessoa fica insistindo, né? Alguns até se sensibilizam e começam a dar palavras e dar direção à pessoa, porque você revela escândalos e não dá uma direção para a pessoa. Revelar um escândalo e deixar a pessoa cair, perder a fé, isso é cruel demais, né? E aí a pessoa pode ser inclusa naquela ira de Deus que diz que era melhor colocar um nó de atafona com a pedra e atirar essa pessoa no mar. Eu não estou exercendo aqui esse juízo a respeito disso, mas eu falo para que se preste atenção, que se reflita da forma como estão fazendo na revelação dos escândalos. Digo isso, mas o que eu quero aqui, na verdade, é justamente levar você a não perder a sua fé, né? Jesus disse, bem-aventurado dos que em mim não se escandalizar. Então é nele que você não tem que se escandalizar. Você deve olhar para ele, tá entendendo? Porque essas coisas, ele próprio disse que era mistas que acontecesse. Porque quando os escândalos aparecem, é que se revela a verdadeira pessoa que tem a fé, que persevera até o fim. Porque ele disse, quem perseverar até o fim será salvo, né? Então não deixe que essas coisas venham abalar as estruturas da sua fé, mas seja perseverante e diga, pouco me importa que A, B ou C caia, eu sigo a Jesus Cristo. Pouco importa o que o Bispo Macedo, que bispos, pastores ou igrejas fazem, seja Assembleia Batista, Quadrangular, Deus e Amor, não importa. Todos eles são pessoas que, crendo, têm que também vigiar e orar sem cessar. Devem procurar tratar sua própria vida espiritual. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é assim que está escrito? Então, o meu foco aqui é você, para que você entenda essas coisas e saibam que também está escrito, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então não perca a sua fé. Jesus é o caminho, a palavra de Deus é verdadeira e você só deve procurar conhecê-la. Você só deve procurar seguir a Cristo, né? E se alguém está fazendo uma coisa errada, separe-se dessa pessoa, né? Isso está acontecendo. Eles pegam uma palavra e usam para que isso seja evitado através do provérbio que diz que aquele que se separa insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Mas e quanto ao significado que a palavra santo é separado?
né? Santificai-vos, separai-vos. Então, há um entendimento um tanto quanto inadequado para que se faça a sua própria vontade, seu próprio interesse. Então, se você não concorda com uma coisa, você pode se separar. E aí procurar seguir dentro de um contexto onde haja justiça, porque o reino de Deus é isso, é justiça. Como disse o Salmo 89, 14, diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. O próprio Jesus disse que buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus é a sua justiça. Então, tenha esse entendimento, até esmiúce esse entendimento, porque muitos tendo o Espírito de Deus, né, conseguem ter até um entendimento maior e melhor do que o meu, e eu com isso vou aprender, e aprender é a coisa mais maravilhosa que existe, não é verdade? Então não perca a sua fé, persevere, lute, né? Se você sente falta de congregar, procure uma igreja de acordo com o seu perfil. Você não precisa fazer parte de grupos disso e daquilo. Você vai, frequenta, volta para sua casa. Se você vê que há uma possibilidade de você participar de alguma coisa, porque há justiça na participação da evangelização ou de qualquer coisa que se faça, está dentro do contexto da justiça de Deus, participe. E Deus, Ele vai então estar lhe abençoando e lhe fazendo ser a própria bênção, como Abraão. Não é verdade? Não perca a sua fé, persevere. É mister que os escândalos venham, mas eles revelam aqueles que realmente estão olhando para Jesus e não para os homens, não para as religiões, para os erros, mas sim para Jesus. Os erros para essa pessoa que olha para Jesus fazem com que ela tenha entendimento, né, de que o homem é carne e o homem, sendo carne, ele vai errar. Ele vai errar, e cabe a nós não seguir o homem, e vendo um homem de Deus errando, devemos orar por eles, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da justiça e venham praticá-la, e não viver de práticas religiosas que não valem coisa alguma. Entende o que eu digo? Porque muitos estão aí falando do bispo Edir Macedo. É hipócrita, é mentiroso, é falso. Fique sabendo também que, pelo fato de haver tantas traições e por a igreja dele ser algo assim imenso, ele, para administrar isso, não é fácil, né? E aí ele foi traído por muitos, e isso faz com que a pessoa fique um tanto quanto a mudar seu modo de ser, seu comportamento, e ter atitudes que são às vezes não muito agradáveis, não é verdade? Ele foi se fechando porque o povo estava agindo de uma forma rebelde, e aí ele daqui a pouco se fecha com a cúpula, daqui a pouco ele vê que a própria cúpula é traidora, e agora ele está fechado com a família dele. O que é que você vai fazer, né? Isso são as lutas que cada um tem, ele tem a luta dele. Eu, como disse em vídeos anteriores, sou grato pelos ensinamentos que Deus extraiu dele para mim, como extrai de vários outros pregadores, os quais eu já ouvi livros, e isso me edificou muito, porque eu procuro fazer o que está em Tessalonicenses 5, ver tudo, ouvir tudo e reter o que é bom. O que não presta a gente joga fora e vai orando, pedindo misericórdia, né? Porque a salvação, ela é individual. Deus, ele lança tudo na coletividade, mas vai separando. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? E para você ser escolhido, você tem que corresponder à fé perseverante, pela qual você não olha para nada, mas para Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pedro andou sobre as águas, olhou para os lados da fundura. Tem que olhar para Cristo. Ele te chamou, Pedro, para andar sobre as águas. Então, por que você vai olhar para o lado? Você tem que olhar para Cristo, andar por sobre as águas e vencer, vencer e vencer, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Esta palavra é que eu, como um ex-pastor, tenho para você, né? E se eu falar sobre qualquer pessoa que tenha errado, eu vou ter que explicar o porquê desse erro, né? E evitar citar nomes, porque não se pode ter uma briga, uma luta pessoal.
né? Ainda que João ele citou o Judas como ladrão, né? Mas evitar é também muito bom, porque tem pessoas que elas se apegam tanto àquela referência, que aquele homem, aquela pessoa, que acaba por destruir toda a estrutura de fé daquela pessoa, né? É uma avaliação que eu faço. Então, cada um tem sua avaliação, tem seu entendimento. E conforme o meu entendimento, eu quero que você não perca a sua fé, e vou fazer uma oração agora. Se você quiser participar por livre e espontânea vontade, participe. Se você só quiser olhar, não tem problema algum. Se você quiser sair do vídeo, também não tem problema algum. Continuarei orando e pedindo a Deus que abençoe você. Porque a realidade é que quem vive, quem estiver vivo, tem toda a condição de ser abençoado, de ser uma bênção e de herdar a vida eterna. Agora, se perde-se toda essa oportunidade vivendo, morre-se e passa-se pelo juízo, e aí já não me pertence. Pertence a Deus, né, que é o justo juiz e que julgará todos no dia certo que Ele escolheu, né? Mas enquanto a pessoa vive, há sim uma esperança viva. Ainda que a pessoa esteja morta espiritualmente, porque Cristo disse, quem vive, olha só, quem vive nessa plataforma que estamos e crê, ainda que esteja morto, viverá. O que significa? Como é que a pessoa vive, crê e esteja morto, viverá? Morto espiritualmente, morto para a fé. E enquanto você viver, Deus vai querer que você tenha fé. Deus vai querer te abençoar, Deus vai querer te salvar, enquanto você viver. E você aceita, não aceita, crê ou não crê. Entende? Então, eu vou fazer uma oração querendo justamente que você creia, que você seja abençoado, seja uma bênção e seja salvo para a vida eterna. Feche os olhos, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, Deus querido, eu neste momento entro em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, e peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar esta pessoa que vê este vídeo, que ouve, né? E que o Senhor venha tocar nessa pessoa. Se ela estiver passando por uma aflição, por problemas, lutas, dificuldades, liberta, livra, salva. Se essa pessoa está doente, cura, meu Pai. Esta é a fé que nós temos, né? A pessoa ela já pode conquistar tudo pela fé, mas o Senhor nos orientou a orar uns pelos outros, porque isso faz com que haja uma fé mais expressiva dentro do contexto do amor, da humildade. Então cura essa pessoa, liberta essa pessoa. Se essa pessoa está em dúvida, tira as dúvidas dela e que ela possa guardar o entendimento que eu estou relatando para não perder a fé, porque aqueles que não perderem a fé e perseverarem até o fim é que serão salvos. E enquanto essa pessoa viver, o Senhor estará trabalhando para que ela seja salva, que ela seja abençoada com uma bênção. Mas nós sabemos, ó Deus, que a força das trevas também trabalha para destruir a fé, para impedir as pessoas de serem abençoadas, de terem uma bênção e de terem a salvação. Então nós temos que nos levantar contra isso, e é o que eu faço. E desde já também eu digo, a força do mal seja agora repreendida, amarrada, neutralizada as suas forças, que todas as suas ações, todas as suas armadilhas e ciladas sejam frustradas, sejam desfeitas, e todas as pessoas possam, meu Pai amado e querido, ter um encontro contigo, andar contigo, vencer e vencer, e no porvir herdar a vida eterna. É isto que eu quero e peço nesta oração, entregando esta vida, tudo e a todos, em tuas santas e poderosas mãos, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo eternamente e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fica na paz, Deus te abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.